Olá, companheiras e companheiros. Estamos na nossa quarta semana do projeto Reflexões Políticas Semanais. Uma semana que está marcada por dois pontos centrais, né? O primeiro, uma semana onde o Brasil escalou um enfrentamento com o Estado chinês, dessa vez com o staff do governo, o ministro da Educação, né? Um enfrentamento que beira a imbecilidade. Isso porque os Estados nacionais eles só entram em conflito do ponto de vista do comércio internacional quando há algum interesse nacional em jogo. E aí a China, em sendo o nosso principal parceiro comercial, não dá para entender os motivos que levam o staff do governo Bolsonaro a fazer esse enfrentamento. Uma coisa é certa, quem ganha com isso e quem está ganhando com isso, por coincidência, é o governo americano, que já levou uma série de aparelhos que ia servir para o combate ao Covid e também a nossa produção de soja. Ou seja, é um conflito que o Brasil não tem nada a ganhar. E o outro ponto trata-se do protetorado militar em torno do próprio presidente Bolsonaro. Haja vista o dado fático, o Bolsonaro é um centro de produção de instabilidade. E há alguns entusiastas que inclusive falam que o Braga Neto, o general que é ministro da Casa Civil, encontra-se na condição de presidente operacional. Eu particularmente não comungo dessa tese e vou dizer por quê com os acontecimentos dessa semana. Na segunda-feira nós tivemos dois acontecimentos políticos relevantes e um do ponto de vista econômico. O primeiro foi o ministro da Deseducação, o Weintraub, né, provocando de forma até racista o povo chinês, né, com aquela migerada caricaturazinhas do Cebolinha, e que ampliou o problema que já vinha sendo causado por causa dos filhos do Bolsonaro em relação ao povo chinês, né? O segundo ponto foi o Bolsonaro, que também escala no enfrentamento com o seu ministro da Saúde, o Mandetta, né? Aumentou o tensionamento, passou a semana aumentando esse tensionamento, e o que nos faz chegar a uma conclusão: ou o Bolsonaro vai demitir o Mandetta, ou o Mandetta vai pedir sua demissão, ou os dois vão morrer abraçados e vão levar o país junto nessa atitude ensandecida. E o outro ponto, que era o ponto econômico, que eu queria destacar da segunda-feira, foi o jornal Valor Econômico, já dando dimensões, né, dados de como vai ficar a nossa economia no curto prazo. Primeiro, que o nível de incerteza da economia se elevou consideravelmente, e segundo, que o nível de confiança do consumidor caiu drasticamente, ou seja, nós caminhamos para uma paralisação estrutural da nossa economia. Na terça-feira, a gente tem o Estado chinês respondendo às atitudes ofensivas do ministro da Educação, né, e comunicando que iria diminuir as relações comerciais, ou seja, aí a gente já sente de forma prática o Estado chinês vai reagir, e não poderia deixar de ser, né, a essas ofensas absurdas do governo Bolsonaro. Mas também tivemos uma notícia boa, né? Alguns países europeus, em torno de 6 países europeus, já demonstram que vão sair da quarentena, mas com dois pilares centrais. Primeiro é o planejamento e o controle da disseminação viral, porque o período de quarentena serviu para que eles testassem as pessoas e ali ter condições objetivas, voltar à normalidade de forma controlada. O que deve ser exemplo para o país, mas que a gente está vendo que o governo ainda anda batendo cabeça. Do ponto de vista econômico, da terça-feira, nós tivemos a Associação Nacional dos Produtores de Veículos Automotores fazendo uma dura crítica ao sistema financeiro nacional, como também não poderia deixar de ser, dizendo que o sistema financeiro, em que pese estar sendo enricado com recursos para poder dar as condições para passar esse momento sem muitas dificuldades, a associação exige que o Banco Central intervenha nos bancos para que eles parem de aumentar as taxas de juros e aumentem também os créditos, né? Ou seja, aí a gente já vê uma certa ação do setor produtivo em relação ao setor financeiro. Na quarta-feira nós tivemos dois dados fáticos bastante relevantes do ponto de vista institucional, tanto do Ministério Público Federal
quanto do Exército enquanto instituição. O fato que foi relevante do Ministério Público Federal foi que o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, encaminhou para arquivamento a denúncia que foi promovida pelo deputado federal de Minas Gerais contra o Jair Bolsonaro por crime de responsabilidade e crimes comuns contra a saúde pública. E 3 foram os pontos que o procurador colocou para pedir esse arquivamento. Primeira coisa que a gente tem que ter claro é que só quem pode promover uma denúncia criminal por crime comum contra o presidente é o Procurador-Geral da República, que foi indicado por ele, o que vem demonstrando ser um engavetador-geral da República. Mas vamos aos 3 pontos que ele diz. O primeiro é que não havia prescrição médica para que o Bolsonaro ficasse em isolamento. Essa denúncia remete ao dia 15, certo? O segundo é que não havia restrições à época, que por isso o Bolsonaro não tinha cometido nenhuma irregularidade. E o terceiro era que as manifestações políticas não estavam enquadradas no decreto governamental de Brasília, e, portanto, o Bolsonaro não tinha cometido nenhum crime. Cabe salientar aqui que é função do Procurador-Geral da República abrir investigação para ver esses detalhes. E ao invés de fazer isso, o Procurador-Geral da República optou por pedir o arquivamento, o que dá uma certa apatia e preocupação de como o Ministério Público Federal vai agir em relação a Bolsonaro. O segundo foi que o Exército, através do seu Centro de Estudos Estratégicos, retirou de sua página um artigo no qual eles comungavam sobre o isolamento social, ou seja, dando a entender que o Exército caminha para uma mudança de posicionamento. E aqui eu quero fazer menção ao que eu tinha falado no início, sobre a eventual protetorado militar em torno do Bolsonaro para evitar as suas loucuras, as suas sandices. E aqui a gente vê que o Exército também sofre influência do Bolsonaro. Essa relação do Exército com o Bolsonaro não é bem uma de hierarquia, não. O Bolsonaro também consegue passar suas ideias para a forma como o Exército atua, de forma dialética, o que é preocupante, Na quinta-feira, nós tivemos aí só prognósticos negativos da economia, certo? Eu vou dizer 2 aqui. O primeiro foi o índice de preço ao consumidor amplo, o IPCA, que voltou a patamares de 1994, quando o Plano Real surgiu. E aqui eu vou dar só uma nota, que a inflação é ruim numa economia, mas que a deflação é pior, porque a deflação, que é a queda geral dos preços, ela faz com que no curto prazo os investidores não consigam recuperar seu capital e há uma queima de capital e por isso mesmo tende a ter uma quebradeira geral da economia. E também é um sinal de que a nossa economia ela vem definhando. A outra foi a previsão do PIB, de quanto é que nossa economia vai crescer, que foi reduzida para menos de 6%, ou seja, nós vamos ter uma recessão de menos de 6%, e há economistas que falam, inclusive, em 2 dígitos, numa economia com queda a 11%, ou seja, que demonstra um quadro crítico da economia. E no mesmo dia, na quinta-feira, a gente vê que o presidente do Banco Central deu uma declaração contrária a imprimir dinheiro, contrária à expansão da base monetária, o que demonstra que o campo econômico do governo não está tendo sensibilidade para o momento. Nós estamos num momento em que a gente precisa reativar a economia com políticas anticíclicas, com políticas keynesianas, com uma intervenção estatal forte, porque o empresariado, o setor econômico, não vai dar cabo de retomar a economia. E aí a gente vê que o staff econômico do governo não está tendo essa noção, porque tem pensamento ultraliberal e nos coloca, inclusive, numa encruzilhada, Na sexta-feira, para a gente fechar a semana, nós tivemos os resultados dos conflitos com a China e já dando índice de preocupação, que o Ministério da Saúde indicou que está procurando alternativas de rotas para trazer os produtos chineses para o Brasil, E aí a gente já vê que essa procura é justamente porque está tendo dificuldades devido ao grau de hostilidades que o governo está tendo com o governo chinês, E no ponto nacional, nós tivemos uma onda de confisco de equipamentos médicos, uma por parte de decisões judiciais desencontradas e a outra de decisões administrativas entre os entes, município, estado e União. Mas o ponto que mais me preocupou na sexta-feira foi uma entrevista do Paulo Guedes,
no qual ele se dirige aos senadores, né, pedindo para que os senadores salvem a República Brasileira da Câmara Federal. Veja que absurdo, né? Um momento de complicação que nós estamos passando no país, o ministro da Economia vai lá e cria outro problema com a Câmara, porque ele diz que a medida que o Maia está tentando adotar para ajudar os estados, que é corretíssima, no aporte de 35 bilhões, suprir aí a deficiência de arrecadação do ICMS, o Paulo Guedes vai lá e pede que o Senado barre essa atitude virtuosa da Câmara Federal, o que demonstra, como eu tinha falado anteriormente em relação ao presidente do Banco Central, que o Paulo Guedes, enquanto ministro da Economia, não está entendendo a gravidade da situação econômica do país. Ou seja, ele vai continuar com políticas neoliberais, com políticas ultraliberais inclusive, e que vai nos levar para uma situação de colapso da economia inevitavelmente. Ou seja, a gente tem uma semana marcada pela falta de planejamento dos entes federativos, da União, do Estado e do município integrado para o combate a essa pandemia que nós estamos vivendo. Está cada um atuando em seu campo e isso faz com que a gente perca a eficiência no combate a esse maior problema que o país já teve, que é o coronavírus. E por outro, nós temos uma completa falta de horizonte de como a gente superar a crise econômica que nós já nos encontramos, mas que vai piorar no curto e no médio prazo. É preciso que a gente entenda isso, porque o governo Bolsonaro consegue ser mais nocivo do que o próprio vírus. É isso que a gente tem para a semana. Um forte abraço a todos e até a semana que vem. Contem comigo.